Olá, meus queridos. Retornamos aqui para continuar o estudo sobre Covid-19 e o serviço do cristão. Nós vimos que é muito bom prestar serviço a Deus e, aliás, Ele nos comprou, Ele pagou as nossas dívidas espirituais na cruz para podermos servi-lo, E devemos servir com alegria. Esse é o assunto de hoje. Servir a Deus com alegria, não constrangidos, não por medo, do chicote divino, não para conquistar os céus, mas porque Ele já nos deu os céus. A motivação do nosso serviço é porque nós queremos agradecer a Deus a maravilha que Ele nos deu, que é o perdão eterno, a sua palavra, irmãos na fé, formando uma família imensa, de salvos pela graça, e também a entrada na vida eterna, com o nosso amado Senhor. E aqui hoje nós vamos tratar disso, O nosso serviço cristão deve ser feito com alegria. A nossa alegria tem como fonte o próprio Deus. Neemias capítulo 12, versículo 43. Neemias 12, 43 diz assim: No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. O serviço que prestaram para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade, o serviço feito porque Deus assim determinou. Então, quando se termina um serviço que Deus nos dá, um serviço que Deus nos coloca para fazer, é um serviço alegre. Ele é a fonte da nossa alegria e Ele é o resultado. É Ele quem garante o resultado deste serviço, desse plano, desse projeto, que fazemos para o seu reino. Encontramos uma outra verdade também, que a lei do Senhor é que nos dirige nesse sentimento de alegria. É o cumprimento da lei. Quando se fala de lei, nós imaginamos não pode, não pode, não pode, se fizer tem multa, se fizer é preso. Mas a lei de Deus é a fonte de alegria também, ela que molda o nosso sentimento e ficamos felizes. Está lá no Salmo 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. A lei de Deus dirige a nossa alegria. Ela não é simplesmente não, 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 não. Nós passamos a entender que os nãos que Deus nos diz são demonstrações do seu amor por nós, porque Ele quer a nossa satisfação, Ele quer que não entremos em dificuldades. O Senhor está dizendo: não faça isso, querido, não faça aquilo, porque nós vamos sofrer no futuro. Então, a lei do Senhor é o nosso constante contentamento. Encontramos uma outra verdade também no Salmo 126, versículos 5 e 6, a respeito de servir a Deus com alegria. E mesmo que na hora do serviço nós passemos por alguma tristeza, quando nós prestamos o serviço a Deus com alegria, mesmo que surjam tristezas no meio do serviço, nós estamos alegres. É complicado entender isso, Mas na prática é muito mais fácil. Quando eu vou prestar um serviço a Deus e eu faço esse serviço com alegria, mesmo que dificuldades surjam, mesmo que eu chore, eu vou ficar alegre. É o que diz o Salmo 126, versículos 5 e 6. Muitos sabem de cor esse texto, Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia,
voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Deus garante a colheita. Deus garante o fruto desse trabalho, mesmo que seja um trabalho árduo, mesmo que seja um trabalho difícil, mesmo que seja um trabalho que retire de nós lágrimas, o final desse trabalho, né, com a perseverança que Deus nos dá, no final desse trabalho nós vamos ser felizes, nós vamos encontrar uma felicidade grande, nós voltaremos com os feixes, com o resultado, com a colheita. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos está em Lucas 10, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 7. Lucas 10, 7, que diz assim: Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Aqui as dificuldades que os 70, né, os 70 discípulos tiveram foram endemoniados, né? Mas eles viram que como o serviço era feito em nome de Deus, Deus facilitou esse serviço. Deus fez com que ele tivesse resultado. Então todo o serviço que é feito da vontade de Deus, pela vontade de Deus e em nome de Deus, trará satisfação. Neste contexto final aqui, né, o Senhor Jesus disse, não fiquem contentes só porque vocês expulsaram demônios. Fiquem contentes porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. O que nos traz contentamento no trabalho do Senhor é porque os nossos nomes já foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Nós não trabalhamos para Cristo para que Ele escreva os nossos nomes, mas porque Ele escreveu. Motivação, né? É a gratidão, servir ao Senhor com alegria. E o nosso último texto de hoje está em João capítulo 4, versículo 36. João 4, 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Mostrando que a alegria do trabalho de Deus nem sempre é minha ideia, é meu início, é meu meio e meu fim do trabalho. Eu explico. Nem sempre os projetos que nós vamos fazer na igreja, né, para o reino de Deus, nem sempre isso é algo que eu vou conseguir ver o resultado. Pode ser que eu semeie a palavra do Senhor e com o passar dos anos, uma outra pessoa vai colher. É o que o apóstolo Paulo diz, que um semeia, outro rega, né? Um semeia, outro rega, Deus dá o crescimento e outro é que vai colher. Então, se eu não colher o resultado do meu trabalho para o Senhor nessa terra, não preciso ficar triste. Não preciso, porque Deus vai dar o resultado mesmo que outro venha colher. Às vezes, né, quando para o desenvolvimento de uma igreja, precisa de vários trabalhadores. Um começa o serviço, o outro vai melhorando o serviço e lá no fim é que nós vamos colher os frutos desse serviço. É uma equipe. Deus alegra a equipe. E quando eu começo um trabalho do Senhor alegre, o trabalho vai bem. O apóstolo Paulo, ele começava os trabalhos de evangelização. Ele ia, fazia suas viagens, evangelizava, e quando uma cidade estava evangelizada, o que ele fazia? Mandava Timóteo ou mandava Tito, né, para terminar o seu trabalho. Porque um planta, outro rega, outro colhe,
mas quem dá o crescimento é o Senhor. Mas quando nós fazemos com alegria, eu não quero, aquele trabalho de evangelização é meu, aquele trabalho, aquela pessoa se converteu. Se converteu por causa de nós. Se converteu por causa de Deus. Então, não é meu trabalho, é o trabalho para o reino. Ó Pai bendito, somos gratos, ó Deus, pela alegria que o Senhor nos dá de trabalhar para Ti, de anunciar a Tua palavra. Somos gratos, ó Pai bendito, porque o Senhor há de nos dar criatividade para isso, mas uma criatividade que seja limitada de acordo com o que a Tua palavra diz. Queremos agradecer também a Deus, porque nem sempre os nossos trabalhos nós vamos colher os frutos desse trabalho, mas outras pessoas vão colher. Mas o que nos interessa, ó Deus, é que o trabalho seja feito para a tua glória, mesmo que eu comece e outro termine, mas será sempre para o teu engrandecimento. Que nós tenhamos, ó Pai, este sentimento no nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos e amanhã nós vamos encerrar o nosso pequeno estudo, nossa pequena série sobre Covid-19 e o trabalho do cristão.